Olá, alunos do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Aberta do Brasil. Estamos iniciando a unidade 3 de Fundamentos da Climatologia. Nessa unidade estudaremos fenômenos atmosféricos. O tópico desta aula que trabalharemos nessa unidade será processo da evaporação e da evapotranspiração, classificações climáticas, fenômenos atmosféricos, fundamentos do monitoramento meteorológico e sua aplicação na climatologia. Iniciando aqui nossos conteúdos, vamos falar um pouco sobre o vapor d'água na atmosfera. Na superfície terrestre, o fenômeno da transferência do vapor d'água para a atmosfera se processa a partir da combinação de fenômenos de natureza física, no caso a evaporação, quando a água líquida é convertida para vapor de água e transferida nesse estado para a atmosfera, e da evapotranspiração, um processo biofísico associado à perda conjunta de água do solo pela evaporação e da planta pela transpiração. No ciclo hidrológico, a água está em constante movimento, resultante da evaporação, da transpiração, da precipitação, do escoamento superficial, do escoamento subterrâneo, da infiltração, entre outras movimentações. O ciclo hidrológico é um sistema quase estável e autorregulável, em que a água é transferida de um reservatório para outro em ciclos complexos. Esses reservatórios aí incluem a unidade atmosférica, vapor d'água, no caso, que formam as nuvens e chuvas, os oceanos, os rios e lagos, os lençóis freáticos, os aquíferos subterrâneos, as calotas polares, o solo saturado, que compõe aí a transferência da água no meio natural. Quando nós falamos de evaporação e evapotranspiração, vamos diferenciá-las aqui. A evaporação, quando a massa líquida que aí oceanos, rios, lagos, ela sai do estado líquido, a passagem desse estado líquido para o estado gasoso. Nesse estado gasoso, ela se desloca para a atmosfera, mas para isso é necessário absorver uma determinada quantidade de calor. Nesse momento, nós vamos nomeá-la essa água de vapor d'água. Esse vapor d'água vai permanecer na atmosfera até a diminuição dessa temperatura e ela entrar em processo de condensação e voltar ao estado ou líquido nas diferentes formas de precipitações, no caso o orvalho, a chuva, e sólido, o granizo e a saraivada. Quando nós falamos de evapotranspiração, é a soma da evaporação do solo, da água presente no solo e da transpiração dos vegetais. Essa evapotranspiração, sempre que nós nos referimos a ela, é essa soma, esse conjunto, evaporação do solo mais a transpiração dos vegetais. A evapotranspiração, os fatores que intervêm nessa intensidade de evapotranspiração podem ser agrupados em 4 categorias distintas. Nós chamamos de fatores meteorológicos, fatores geográficos, fatores do solo e fatores da planta. Quanto aos fatores da planta, o fenômeno da transpiração ela ocorre pelos chamados estômatos. Os estômatos são abertura, que anexos às folhas e são importantes nessas trocas gasosas de oxigênio e dióxido de carbono, que são importantes tanto na respiração quanto na fotossíntese vegetal, e de água entre as folhas e o meio. Um estômato visto de cima, ele se assemelha aí a 2 feijões dispostos com suas concavidades frente a frente. Então, de acordo com a espécie vegetal, o número de estômatos de um vegetal aumenta, pode ser maior ou menor. Geralmente o estômago está na parte inferior da folha. Quando nós falamos de evapotranspiração e de transpiração e de evaporação, ela está ligada principalmente à temperatura, ao ganho de temperatura. E isso está ligado às zonas climáticas, as regiões onde eu tenho maior quantidade de calor retida e absorvida pelo meio,
e as áreas de menor quantidade de calor retida e absorvida, né? Então nós temos, de acordo com o eixo de inclinação da Terra e a chegada dos raios solares, nós temos 3 zonas climáticas bem distintas. A zona tropical, que ela está entre os trópicos, que é a região equatorial. Nós temos as zonas temperadas, que estão entre os trópicos e círculos polares, e aí nós temos uma subdivisão dessa zona temperada, que seria a zona temperada do norte, a zona temperada do sul, e nós temos as zonas polares, e nessa subdivisão nós temos a zona polar do norte, ou zona do Ártico, e a zona polar do sul, ou zona antártica. Quando nós falamos dos climas, né, os climas estão ligados a essas zonas também. Os principais climas que nós temos são os climas quentes, que estão próximos da região equatorial, que são o clima equatorial, tropical úmido, tropical seco e climas desérticos. E nós temos os climas temperados, que são mediterrâneo, marítimo e continental. Além disso, nós temos os climas frios, os polar, subpolar e o de montanha e altitude. Nós temos aqui um triângulo que ele explica um pouco as características de cada clima. À medida que eu vou diminuindo as temperaturas, o clima deixa de ser quente e passa a ser frio ou polar. À medida que eu vou aumentando a minha latitude, o clima deixa de ser tropical a polar. E à medida que eu vou diminuindo a precipitação, ele deixa de ser úmido a seco. Então esse gráfico ele possui algumas características dos climas e ele vai me mostrar que essas características estão associadas a outras. Eu não posso ter um clima seco e úmido ao mesmo tempo. Ou ele é úmido, ou ele é seco. Ou ele é quente, ou ele é frio. Ou ele é polar, ou ele é tropical. Uma das classificações climáticas mais usadas é a classificação de Köppen. É um sistema que utiliza, desde 1928, se utiliza de letras para atribuir características ao clima. Então, a cada característica ele possui uma letra e aí eu tenho uma composição utilizada de acordo aí com essa característica climática. Então, assim, bem básico a explicação aqui. Nós temos, cada clima tem 3 letras, né, características. E essa classificação adota esse sistema de letra maiúscula, letra minúscula e exige a aquisição de uma nova linguagem, no caso, um novo código, que é esse. Então, a primeira letra, que é uma letra maiúscula, é representada por 5 principais grupos climáticos. Por exemplo, a letra A, tropical, B, seco, C, clima mesotérmico, temperado, D, climas frios e E, climas polares. A segunda letra, maiúscula ou minúscula, representa a quantidade de chuvas. F, sempre úmido, M, monsônico, S, chuvas de inverno, S', chuvas de inverno e outono, W, chuvas de verão, W', chuvas de verão e outono. E a terceira letra são definidas pela temperatura, minúscula. A, verão quente, B, verão temperado, C, verão de outono e fresco, D, muito frio, H, seco e quente, K, é seco e frio. Então, a soma dessas letras, por exemplo, um clima AF, AFA, então seria um clima tropical, úmido e de verão bastante quente. E assim nós vamos montando o que seriam as características de cada clima. Então, os principais tipos de clima, ou eles são climas quentes, temperados e frios. Quanto aos climas quentes, eles vão se subdividir em equatorial, tropical úmido, tropical seco, desértico. Quanto aos climas temperados, eles vão ser mediterrâneo, marítimo oceânico e continental. Quanto aos climas frios, subpolar, polar, de altitude ou de montanha. Nós temos aqui um mapa da classificação climática do globo. Então vamos perceber que os climas quentes, que são esses climas que vão de rosinho a amarelo aí, eles estão na parte mais central do planeta, certo? Os climas frios nos polos e os climas temperados estão aí em altas latitudes, né? No caso, em medianas latitudes,
que variam entre 40, aí na faixa entre 40 graus de latitude norte e 40 graus de latitude sul. E ainda nós temos os climas de altitude, relacionados aí, a altitude é o grande fator que influencia o clima. Toda a classificação climática ela depende de coleta de informações. E agora nós vamos verificar alguns instrumentos, né, utilizados pelos meteorologistas para coletar informações aí. Os principais equipamentos para aquisição de informações meteorológicas são o termômetro, que mede a temperatura, o barômetro, que mede a pressão, e o grômetro, que mede a umidade relativa do ar. A união desses instrumentos em um mesmo local denomina aí uma estação meteorológica. Um conjunto dessas estações distribuídas em uma região que denominamos rede de estações meteorológicas. Então nós temos aqui uma imagem de uma estação meteorológica com diversos equipamentos. É um local adequado, bem planejado, que contém um conjunto de instrumentos aptos a fornecerem a temperatura, a direção, a velocidade, os ventos, o volume das precipitações, o tempo de insolação, a umidade da atmosfera e a capacidade de evaporação, e aí muitas outras informações. Então, nós temos aqui um equipamento chamado anemômetro, a finalidade dele é medir a velocidade do vento, e alguns tipos também indicam a direção do vento. Nossa finalidade aqui não é todos, mas os básicos equipamentos que são utilizados. Finalidade barômetro, tem como finalidade medir a pressão atmosférica. A biruta, ela só indica a direção do vento, muito utilizada em áreas de aeroportos, né? O pluviômetro, ele tem a finalidade de medir a quantidade de chuvas, né, em milímetros, aí, é tipo um funil. O heliógrafo, ele registra os períodos de insolação, né? Ele vai medir aí os períodos diários de insolação. E o evaporímetro, que ele tem a finalidade de medir, né, o volume evaporado do espelho de água. E aqui nós temos as nossas referências. Estamos encerrando a nossa unidade 3. Espero que vocês tenham um bom resultado da disciplina, consigam responder às atividades, bons estudos, e estamos disponíveis na plataforma de acordo com os horários agendados pelos tutores presencial e os tutores à distância e a coordenação pedagógica. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Eu me chamo Giovanni e bons estudos.